Aleluia, vamos continuar o tema Não Me Envergonhe do Evangelho. Quero convidar você mais uma vez a orar junto comigo. Estenda suas mãos assim, deixa eu orar por você. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Que a voz que ouçamos não seja a voz de um homem, mas seja a voz do Senhor falando a nós. Traduza, ó Pai, ao nosso interior a mensagem poderosa do Evangelho, e que essa mensagem poderosa do Evangelho possa gerar os frutos que só o Evangelho pode gerar. Que todos os equívocos humanos diminuam, para que a Tua voz ecoe nesse lugar. Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, revelação da Tua palavra, e mostra-nos que ela é muito mais eficaz e poderosa do que qualquer livro de autoajuda ou qualquer palestra motivacional. Que o poder do Evangelho possa vir sobre nós essa noite de maneira avassaladora, incontrolável e extravagante, para que ao entender as implicações de crer no Evangelho, possamos por meio da fé vivermos toda a plenitude que existe para aqueles que de fato creem no Evangelho e se apropriam dele por meio da fé. Conecta-nos ao Teu coração, conecta-nos à Tua mente, para que nessa noite entendamos a Tua palavra, Deus, a Tua justiça e a maneira como ela é feita hoje, através do sacrifício de Cristo. Fala conosco, dá-nos fome e sede pela Tua palavra, pela Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, versículo 21. Há um mês atrás nós começamos o tema Não Me Envergonhe do Evangelho. Uma frase citada pelo apóstolo Paulo mesmo, onde ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Repita comigo: poder de Deus. Então o Evangelho ele não é uma informação intelectual, o Evangelho é a manifestação de poder. A grandeza e a beleza do Evangelho não está nas ideias lógicas do Evangelho, mas está no poder que o Evangelho tem para aquele que crê. O apóstolo Paulo ele diz não se envergonhar, porque justamente ele compreendia que o Evangelho carrega um poder inigualável para regenerar, para transformar, para mudar aquele que crê na mensagem do Evangelho. Agora é curioso falar isso, porque Evangelho de maneira literal, traduzido para nós, significa literalmente boa nova. E até agora vocês só ouviram notícia ruim. A gente começou o tema Não Me Envergonhe do Evangelho falando sobre um Deus que está irado. Quantos aqui lembram disso? Isso é uma notícia péssima, Deus está irado. Segunda semana do tema Não Me Envergonhe do Evangelho, nós falamos sobre o juízo de Deus. Também é uma notícia péssima. Um dia todos nós compareceremos diante de Deus para sermos julgados de acordo com o nosso procedimento. E na terceira semana, nós falamos a respeito de que não há um justo. Uma outra notícia péssima: ninguém pode chegar diante do juízo de Deus de cabeça erguida, dizendo: deixa eu entrar aí porque eu mereço. Então até agora nós só ouvimos notícias ruins. E talvez, enfim, o que passa pela tua mente é: aonde está o Evangelho? Está justamente nesse contraste com as notícias ruins. O grande problema é que essas más velhas, que eu gosto de chamar, elas têm por vezes sido ignoradas por nós. Nós ignoramos o fato, por exemplo, de que todo ser humano é mau.
Eu tenho plena certeza que se você chegar em qualquer ambiente secular, ignorante acerca das teologias bíblicas, você chegar nesse ambiente secular e perguntar: e aí, quantos aqui acham que são pessoas boas? Eu tenho plena certeza que você vai ouvir dezenas de pessoas dizendo: eu acho que eu sou uma pessoa boa. Sim ou não? Aliás, quantos se achava uma pessoa boa antes de Jesus? Eu me achava. Por exemplo, eu me achava uma pessoa boa porque eu fumava maconha, mas eu plantava maconha. Então eu usava maconha do tráfico. E eu achava uma pessoa boa. Eu me achava uma pessoa boa porque eu cometia furtos, mas eu furtava de rico, não de pobre. E eu me achava meio Robin Hood. Eu falava: sou uma pessoa boa. Na escola eu brigava, mas grande parte das ocasiões em que eu brigava na escola, eu brigava para defender os fracos e oprimidos da escola. Enfim, era meio defensor. Eu me achava uma pessoa boa, e a grande glória do Evangelho foi quando em uma madrugada Deus me levou como para frente de um espelho, aonde eu enxerguei quem eu era e que até então eu ignorava. A minha conversão não foi romântica, não foi bonita, não foi legal, não foi de levantar a mão no culto, chorar e dizer: Jesus me ama. Não, a minha conversão foi dramática. Eu passei uma madrugada chorando, reconhecendo que eu era um lixo. Portanto, o que eu quero que você perceba é que o Evangelho, de fato, ele só é valorizado num ambiente de completa humildade e humilhação. Não é possível valorizar o Evangelho num lugar onde as pessoas são orgulhosas, arrogantes, presunçosas e que se acham boas. Por isso que Jesus diz: eu vim para os doentes. Agora, a triste notícia é que todos são doentes, mas nem todos reconhecem a sua doença. Assim também como talvez a tua avó que está adoecida e não se percebe adoecida. Ou o teu pai, que acha que está no vigor da juventude e já passou o vigor da juventude. Sabe, nós precisamos desse banho de realidade para que então o Evangelho seja proclamado. Para que então a boa nova seja proclamada. E agora no livro de Romanos, que é a apresentação do Evangelho de maneira doutrinária, didática e coerente para que nós entendamos, ela começa um período de transição, aonde sai da má velha para entrar na boa nova, que é o Evangelho. Romanos 3:21, aonde o apóstolo Paulo diz: mas agora... Paulo, ele está marcando o início de um novo tempo. Ele está dizendo: agora, a partir desse momento, a partir desse tempo, a partir desse ato de Cristo na cruz, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não vem do homem, vem de Deus. Não é obra de homens, é obra de Deus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Esse versículo que o apóstolo Paulo nos diz traz muitas implicações muito importantes de nós compreendermos. Primeiro, definição de justiça. O que é justiça? Justiça basicamente é a qualidade do que está em conformidade com aquilo que é direito. Portanto, como Deus pode nos abençoar se por natureza nós somos malditos? Como Deus pode nos chamar de filhos se nós somos inimigos? Como Deus pode nos fazer entrar no céu se nós não merecemos o céu, merecemos o inferno? Como Deus pode nos abençoar se no fim das contas nós merecemos o castigo e a ira dele? É sobre isso que Paulo está falando. Como Deus agora estabeleceu a justiça dele, nos chamando justos, nos abençoando, nos chamando de filhos, independente da lei, ou seja, independente dos nossos méritos, independente do que nós fazemos. O apóstolo Paulo está nos dizendo que Deus, ele encontrou um caminho
na lei e íntegra do seu caráter, para nos salvar, para nos chamar de santos, mesmo nós sendo ainda pecadores. Isso é glorioso. Deus encontrou um caminho que até então não constava nem na mente de Satanás. Um caminho aonde Deus preserva a sua justiça e ainda assim derrama o seu amor pela humanidade. Agora, algo que você precisa saber é que essa iniciativa foi tomada pelo próprio Deus e não por nós. Como diz a palavra, Deus nos amou primeiro e Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Portanto, por iniciativa de Deus, Ele encontrou um caminho para nos salvar que não seja baseado no nosso mérito. Ei, quando você chegar diante de Deus e Ele perguntar para você, e aqui é só uma sugestão, ok? Por que você deve entrar no céu? O que você vai falar para Ele? Talvez na mente moralista de muitos crentes eles diriam coisas como, por exemplo, porque sou uma pessoa boa. Mas o que o Evangelho nos ensina? Que nós podemos entrar no céu por causa que foi aberto um novo e vivo caminho em Jesus. Quando Deus nos perguntar por que nós devemos entrar no céu, nós dizemos a Ele, porque o seu Filho morreu no nosso lugar para propiciar salvação para aqueles que eram pecadores. Deus encontrou um caminho independente dos nossos méritos para nos salvar. E aí você me diz, que louco amor é esse? Não é? Porque vamos combinar aqui, quem zoou o barraco fomos nós. Quem fez tudo errado foi o homem. Eu ainda fico admirado com pessoas que dizem, pastor, eu acho que Deus ele foi meio coparticipativo no pecado do homem, porque Ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como assim? Nós escolhemos pecar, nós escolhemos viver uma vida rebelde, uma vida distante de Deus. Essa foi a nossa escolha. E mesmo sendo a nossa escolha, ainda assim Deus continuou nos amando. E aliás, deixa eu falar algo para você, Jesus te ama. E não porque você seja valioso. Você não é o tesouro da mamãe. Ele te ama porque o valor está nele. E Ele escolheu te amar por aquilo que Ele é. E te salvar, te perdoar, mesmo você não merecendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo ainda está dizendo que lá desde Gênesis a Bíblia falava acerca disso. Em outras palavras, a Bíblia estava anunciando que um dia viria a salvação. Que um dia viria a salvação. Por isso que Jesus faz diversos parênteses e conexões com o Antigo Testamento, dizendo: eu sou aquele a quem foi profetizado. Eu sou o filho de Eva, que vem pisar a cabeça da serpente, profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu sou o pão da vida, o maná que descia do céu no deserto. Eu sou a água da vida, a água que saciava a sede do povo que rumava do Egito para Canaã. Eu sou a serpente de bronze colocada no deserto, para que aquele que olhasse para a serpente fosse curado. Eu sou o Messias, eu sou a estrela da manhã, eu sou a raiz de Davi. Eu sou aquilo que foi profetizado desde sempre. Jesus, escuta aqui, é a máxima revelação de Deus para a humanidade. Talvez você diga assim: pastor, eu queria ter umas revelações muito loucas. A revelação mais louca que você pode ter na face da terra é reconhecer quem é Jesus e o milagre que é operado através da sua vida santa e da sua morte e da sua ressurreição. Essa é a maior revelação que qualquer ser humano pode ter. Mais do que qualquer outro segredo obscuro nas Escrituras, Jesus é o maior segredo de Deus revelado a todo homem, para que por meio da fé todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos os que creem. Essa justiça, esse declarar justo é para todos aqueles que creem, não há distinção. Por que não há distinção? Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, se todos pecaram, todos precisam de salvação. Não existe ninguém na face da terra, hoje, ontem ou amanhã, que não precise de salvação por meio de Jesus. Ocidentais, orientais, pessoas que nasceram hoje na pós-modernidade, na hipermodernidade, pessoas que nasceram no período medieval, pessoas, enfim, que viveram há séculos, milênios passados, todos precisam de salvação porque todos pecaram. Todos estão sob o juízo, sobre a ira de Deus. Portanto, todos precisam de salvação. Agora olha só o versículo 24. Sendo justificados, repete comigo, justificado, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, repete comigo, redenção, que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, repete comigo, propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele faz 3 citações de cunho doutrinário, teológico, fundamentais para nós compreendermos o que Jesus fez. Primeiro, o que ele fez? Ele nos justificou. O que é justificar? Por meio do sangue de Jesus, através da fé, o que a palavra confirma é que nós somos declarados justos, que Deus jogou no mar do esquecimento todo o nosso pecado, e nós já não somos mais contados entre os pecadores. Porque através do sangue de Jesus nós fomos declarados justos. Por esse motivo a palavra é muito clara em dizer: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, aprenda a distinguir e a diferenciar a voz do Espírito Santo, que nos empurra para a santificação, e a voz de Satanás, que nos condena e nos culpa. Não existe mais culpa sobre a tua vida, não existe mais condenação sobre a tua vida em Jesus. Em Jesus nós fomos resolvidos com Deus e não há mais culpa e condenação sobre nós. Isso é bom demais, não é? E sendo assim, você deve caminhar nessa consciência. Sabe, muitas vezes nós nos aprisionamos a pecados que na verdade nós já fomos libertos. Muitas vezes nós carregamos uma culpa que na verdade Jesus já carregou. E é essa culpa que inclusive nos faz repetir os mesmos erros do passado. Porque nos condenamos, sendo que Jesus já nos perdoou por meio da justificação. Portanto, a justificação ela tem 2 facetas. Uma, ela declara justo, e outra, ela torna justo. Isso é uma outra coisa fantástica. Através do poder do Evangelho, nós não apenas somos declarados justos, ou seja, não apenas fomos absolvidos da culpa, mas Deus atribuiu e imputou a nós mérito. Isso é louco demais. Aí que você vai entender porque a gente era um zero à esquerda. Agora a gente está na extrema zeros à direita. Nós não prestávamos para absolutamente nada. E agora em Cristo, Ele nos vê como justos. E não apenas nos vê como tipo assim: vou fingir que eu não estou vendo que você é pecador. Vou fechar os olhinhos para não ver. Não! Porque em Cristo acontece o milagre que a Bíblia chama de regeneração. Ou seja, você nasce de novo. E nessa nova criatura que você, por meio da fé, passou a viver, essa nova criatura é perfeita, justa e completamente íntegra aos olhos de Deus, em retidão e santidade. Portanto, presta atenção.
A fé que te salva também precisa te transformar. A fé cristã não é um placebo. A fé cristã é um remédio. Ela não apenas é uma farinha para disfarçar que nós, enfim, não vamos ir para o céu. Não. A fé cristã é um remédio para o nosso pecado. Ela não apenas cumpre o papel de nos perdoar dos pecados, mas ela também nos torna justos, ela nos aperfeiçoa e ela nos santifica. Eu tenho plena convicção que aquele que de fato entregou a vida a Jesus, cada dia que passa está se parecendo mais com Jesus. Eu posso ouvir um amém para isso? Quantos conseguem reconhecer isso? Eu reconheço isso claramente na minha vida. Sabe, eu estou longe de ser quem Deus quer que eu seja, mas eu também estou muito longe de ser quem eu era antes de Jesus. Cada dia que passa, Ele atribui virtudes, Ele atribui caráter, retidão à minha vida que eu não tinha antes. E quando eu olho para mim, para aquilo que Deus está fazendo em mim, eu não posso me gloriar, porque eu sei que não provém de mim. Meu irmão, eu era um maconheiro. Eu não tinha nenhuma projeção de nada, nenhum senso de valor na minha mente. E Deus tem me tornado um homem íntegro, reto, longe de ser completamente sem erros, mas sem sombra de dúvidas muito melhor daquele que eu era anteriormente, porque Jesus me justificou. Quantos aqui foram justificados por Jesus? O segundo ponto que o apóstolo Paulo aborda nesse texto é a redenção. Isso é um termo do Antigo Testamento, aonde redenção significa literalmente comprar um escravo no mercado de escravos. O que o apóstolo Paulo está declarando é que o sacrifício de Cristo ele teve um aspecto redentivo. Ele nos remiu da escravidão. A palavra declara que quer queira, quer não queiramos, todos nós éramos ou somos escravos do pecado. E sabe que através do sangue de Cristo na cruz aconteceu. O sangue dele nos comprou, gente de toda língua, povo e nação. O sangue de Cristo é redentivo, Ele remiu os nossos pecados, o sangue dele pagou o preço pelos nossos pecados, nos libertando da escravidão. Por isso, olha para quem está ao teu lado e diga: se você está em Cristo, você já não é mais escravo do pecado. Ei, se você está em Cristo, você já não é mais escravo do pecado. Portanto, pare de se vitimizar, se escravizando acerca daquilo que em Cristo você já não é mais escravo. Você já foi liberto e livre, porque Cristo te comprou por um alto preço. O terceiro termo usado pelo apóstolo Paulo é a propiciação. E essa palavra propiciação, ela vem de um termo também do Antigo Testamento. E na verdade, para entender propiciação é necessário nós entendermos uma outra imagem. Tem aí algumas imagens? Essa imagem aqui é daquilo que na Bíblia é chamado de tabernáculo. Quantos aqui já ouviram tabernáculo na Bíblia? Isso aqui é uma figura do tabernáculo que havia no Antigo Testamento. O que era tabernáculo? Era uma maneira didática de Deus mostrar ao povo dele que ele tinha um desejo de habitar no meio do seu povo. Mas por conta do pecado do seu povo, ele não podia se relacionar com o seu povo. Então ele estava no meio do povo, mas ele estava dentro de um tabernáculo. Dentro desse tabernáculo havia, enfim, uma tenda, e nessa tenda havia duas repartições, enfim, comuns, que era o santo lugar e o santíssimo lugar, ou o santo lugar e o santo dos santos. No santo dos santos, apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para aspergir o sangue sobre a arca da aliança, que é outra imagem. A arca da aliança. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca da aliança ela era feita com uma caixa de 1,10 m por 60 centímetros de ouro puro e bruto. Em cima da tampa da arca havia então 2 anjos que guardavam aquilo que estava contido dentro da arca.
O que havia dentro da arca? Os 10 mandamentos, as tábuas da lei dada a Moisés. O que são as tábuas da lei dada a Moisés? O padrão moral de Deus, o padrão que nos mostra o quanto somos pecadores e distantes, destituídos da glória de Deus. Também dentro da arca havia a vara de Arão e também uma porção de maná, mas isso aqui fica para outro dia. E o que acontecia? Uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e com sangue de cordeiros ele então aspergia sangue sobre essa tampa. Sabe como é o nome dessa tampa? Propiciatório. O que o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo fez? Propiciação. O que figuradamente acontecia no momento que o sumo sacerdote aspergia sangue sobre o propiciatório? O sangue do cordeiro, ele cobria o padrão moral de Deus. Então entre o povo e a lei de Deus havia o sangue do cordeiro. Simbolizando o quê? Que um dia haveria um cordeiro que morreria e cobriria a lei de Deus, para que entre nós e Deus houvesse o sangue do cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Portanto, o cordeiro que era morto uma vez ao ano, na verdade apontava para Jesus. Por isso que João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, entre nós e Deus existe o sangue de Jesus. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Estamos cobertos pelo sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus nos esconde na presença de Deus. Nos esconde das altas exigências da lei. E essa propiciação, é muito importante que nós entendamos, primeiro, por que uma propiciação é necessária. Segundo os costumes pagãos, uma propiciação é necessária porque os deuses são caprichosos e exigem então caprichos do seu povo. Como por exemplo os deuses gregos, egípcios e até enfim as entidades de hoje em dia, como por exemplo da Umbanda e assim por diante, que exigem sacrifícios e oferendas. Agora, isso não é a mesma coisa que acontece na fé cristã. Porque a fé cristã nos diz que nós precisamos de propiciação, porque a ira santa de Deus está voltada contra o mal. Ou seja, não é por um capricho, mas é pela justiça. Consegue entender a diferença? Segundo ponto, quem é responsável pela propiciação? Dentro do entendimento pagão, e olha só que coisa louca, nós trazemos o paganismo para a fé cristã. Porque dentro do entendimento pagão, quem precisa fazer a propiciação é o ofensor. Então o que acontece? Você pensa que ofendeu alguma entidade, algum Deus, alguma coisa. E aí então você precisa fazer alguma oferenda para aplacar a ira dessa entidade. Na fé cristã, nós compreendemos e entendemos que nós não temos absolutamente nada para entregarmos a Deus que aplaque a sua ira. O seu dízimo não aplaca a ira de Deus. Suas mãos levantadas no louvor não aplacam a ira de Deus. O seu trabalho missionário não aplaca a ira de Deus. As suas canções cantadas não aplacam a ira de Deus. A sua playlist no Spotify não aplaca a ira de Deus. Porque nós não temos absolutamente nada para aplacar a ira de Deus. Portanto, a propiciação a qual o apóstolo Paulo se refere, diferente do paganismo, ela é feita pelo próprio Deus. Isso é louco demais. Nós estragamos o rolê. E quem consertou o rolê foi Deus, que não fez absolutamente nada, a não ser propiciar a nós o rolê. Numa linguagem popular, para você entender o que aconteceu na propiciação. Jesus fez por nós o que nós não poderíamos fazer. E isso foi uma demonstração pública. A cruz do Calvário foi levantada, dividiu a história para que todo homem saiba que Deus enviou o seu Filho para perdoar, salvar, redimir, justificar todos aqueles que creem no nome dele por meio da fé.
A cruz de Cristo é o casamento perfeito da justiça de Deus e do amor de Deus. Porque na cruz, Deus demonstra ser justo. Ou seja, a maldade, o pecado humano não tem como passar em branco. E a pergunta que eu te faço é: como o pecado e a maldade humana não é passado em branco? Jesus carrega sobre si a condenação e a maldição que estava sobre nós. Mas na cruz, Deus também demonstra o seu amor, salvando todos aqueles que creem no sangue de Jesus como suficiente para perdoar os nossos pecados. Eu posso ouvir um amém, glória a Deus? Isso é bom demais. Eu não sei você, mas isso é bom demais. E como nós temos acesso a isso? Repete comigo: mediante a fé. Por meio da fé. Talvez você diga: ah, pastor, mas é tão fácil assim? Você queria que fosse difícil? Sabe por que é tão fácil assim? Porque eu e você não temos absolutamente nada para oferecer a Deus. Se Deus exigisse, cobrasse de mim, de você, uma vírgula, nós não poderíamos dar essa vírgula. Por esse motivo, o que Deus espera de mim e de você é simplesmente mãos abertas e dizendo: perdoa os meus pecados. Arrependido eu estou e preciso de salvação. E isso acontece por meio da fé. O que é fé? Fé não é otimismo, meus irmãos. Fé é a convicção e a certeza que Jesus é suficiente. Deixa eu dizer para você: Jesus é suficiente para te salvar. Jesus é suficiente para te transformar. Jesus é suficiente para te santificar. Jesus é suficiente para te levar para o céu. Jesus é suficiente. Quantos aqui creem que Jesus é suficiente? Ele é suficiente, nós não precisamos mais absolutamente nada a não ser o sangue de Jesus. Os cordeiros eram mortos uma vez ao ano, mas Jesus foi morto uma vez por todas, porque o sangue dele, puro e imaculado, perdoa os pecados da humanidade por meio da fé. Por isso que muita gente diz que o evangelho é loucura. Entendeu? Porque é uma questão de fé. Você crê que Jesus é suficiente? Se você crê, conforme a sua fé e aquilo que a palavra declara, você é salvo. Se você não crê, você não é salvo. Inclusive um filósofo brasileiro muito conhecido, uma vez eu estava ouvindo um debate dele, ele falou sobre isso. Ele disse o seguinte: como eu queria ser crente, eu queria ter fé. Eu tenho inveja de quem tem fé, mas eu não consigo crer. Enfim, Deus vai alcançar ele no nome de Jesus. Mas o que eu quero que você perceba é que é somente através da fé que as bênçãos e frutos da morte de Cristo na cruz nos redime, nos salva e nos liberta. Por quê? Preste atenção. Porque não é o valor de quem crê que nos salva, mas é o valor em quem nós cremos que nos salva. Você entende a diferença? Não é sobre eu e você, é sobre em quem nós cremos. É sobre Jesus. E se nós cremos que Jesus é suficiente, então juntamente com Ele também seremos salvos. Versículo 26. No presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. A justificação de Cristo nos declara justos e nos faz justos. Por esse motivo, Jesus dizia para os fariseus: mostrem frutos de arrependimento. Por quê? Porque a fé que te salva é a fé que te transforma. Meu irmão, se você diz crer em Jesus, mas continua vivendo a mesma vida imunda que você sempre viveu, você não crê em Jesus. Você crê no genérico.
E nesse caso não é a mesma fórmula. A justificação de Cristo é completa, nos declarando justo e também nos tornando justos. No versículo 27, a palavra então nos diz: onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas é o princípio da fé. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui? Que cristianismo e orgulho não tem como caminhar na mesma bike. Cristianismo e orgulho não tem como caminhar no mesmo carro, andar no mesmo barco. Ou você é cristão, ou você é orgulhoso. Porque o cristianismo, presta atenção, é a humilhação do homem e a glorificação de Deus. Por esse motivo, para que de fato você seja um cristão, antes e acima de tudo, precisa haver humilhação, reconhecimento de culpa, reconhecimento de atitude, de caráter, reconhecimento do quão distante somos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não existe motivos de vanglória, de autoglória. Não existe. Por que não existe? Porque Deus fez tudo. O evangelho é a obra de Deus, não a obra do homem. A única coisa que nós fizemos foi estragar tudo. Foi a única coisa que fizemos. Deus nos criou, nós pecamos. Ele fez um novo e vivo caminho para que fôssemos salvos. Ele gerou Jesus no ventre de Maria. Ele viveu em santidade. Ele morreu numa cruz no meu e no seu lugar. O Espírito Santo ressuscitou Jesus entre os mortos. E foi o Espírito Santo que exaltou Jesus sobremaneira e o colocou à destra de Deus Pai. Ou seja, aonde está a glória do homem? Em nenhum lugar. Por esse motivo, meu irmão, crente no evangelho de fato é o povo mais de boa da terra. Sabe por que nós não julgamos ninguém? Porque nós sabemos que nós merecíamos ser julgados. Sabe por que nós não condenamos o pecado de ninguém? Porque nós sabemos que merecíamos ser condenados. Lipão, então você está dizendo que a gente pode dizer para todo mundo: continue vivendo a sua vida lixo do jeito que você quer? Não, porque isso não é amor. E apontar a verdade não é a mesma coisa que condenar. Portanto, nós sim devemos ter compromisso com a verdade, mas essa verdade, ela não é uma verdade condenatória a partir de nós, mas é uma revelação da condenação que já existe e uma possibilidade de salvação por meio de Jesus. Por esse motivo, não existe motivo de glória no homem, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Em outras palavras, o homem é salvo independente dos seus méritos. Deus é Deus apenas dos judeus? Deus é Deus apenas dos evangélicos? Ele não é também Deus dos gentios? Ele também não é Deus daqueles que não creem? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará a todo aquele que crê, seja ele evangélico, seja ele oriental, ocidental, seja ele quem for. Porque nós não cremos no Deus da igreja evangélica, meus irmãos. Nós cremos no Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas com a sua mão, no único e poderoso Deus, aquele que pode salvar todo aquele que crê. No versículo 31, então o apóstolo Paulo encerra de maneira brilhante, levantando uma indagação que talvez possa surgir na tua mente. Ele diz: anulamos então a lei pela fé?
Em outras palavras, já que nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus, então isso quer dizer que a gente pode viver uma vida Sodoma e Gomorra na veia? Parece que Paulo já previa que haveria crente idiota fazendo pergunta idiota no futuro. Me responde uma coisa: faz sentido perdoar um marido que cometeu adultério e quer continuar no adultério? Faz sentido? Por exemplo, teu marido chega para você e diz: olha, eu quero continuar no adultério, mas me perdoa porque eu adulterei. Faz sentido perdoar ele? Nenhum. E aliás, o teu perdão pode fazer alguma coisa por ele? Nada. Porque perdão só é consumado através do arrependimento. Onde não há arrependimento, não há possibilidade de perdão. Por esse motivo Jesus não vai salvar todos, porque nem todos querem perdão. E sendo assim, você e eu precisamos compreender que a salvação é dada apenas para aquele que quer ter uma nova história. A salvação é dada apenas para aqueles que creem no poder de Cristo para perdoar o seu passado e transformar o seu destino. A salvação é dada para aquele que tem fé que Jesus pode transformar quem você é, e transformando quem você é, transformar para onde você vai depois dessa morte, que no nome de Jesus será o céu. A salvação só pode ser dada para quem quer ser transformado. Não existe a possibilidade de ganhar uma apólice do céu sem que queiramos ser cidadãos dos céus. Não é possível sermos garantidos o céu se nós não quisermos viver em conformidade com a justiça do céu. Por esse motivo, se nessa noite, enquanto nós conversamos, o Espírito Santo falou ao teu coração, e sabe, alguma coisa dentro de você, talvez você não entendeu nada, e eu entendo que dificilmente você entende a profundidade do que você ouviu, mas sabe, mesmo talvez não entendendo nada, talvez dentro de você está tipo assim: mano, da hora. Eu creio nisso aí. Eu realmente acho que Jesus salva o rolê. Eu realmente creio que Jesus pode me salvar. Não lembro redenção, justificação, propiciação, o que é essa parada toda. Mas eu entendi uma coisa: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Era isso que você precisava entender. E se você entendeu isso, e nessa noite você quer se conectar a Deus, eu creio que Deus está aqui nessa noite para te conectar a Ele e transformar a sua história a partir de hoje. E isso acontece por meio da fé. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé no seu lugar. Jesus é bom, não é? Meu irmão, ou o Evangelho é uma grande mentira, ou ele é a melhor verdade que você pode ouvir na tua história. Na minha experiência de vida, eu posso afirmar para você que não somente através da minha intelectualidade o Evangelho se comprovou verdadeiro, mas através da sua eficácia em me transformar. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é essa boa nova que Jesus é suficiente, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Quantos aqui foram transformados por Jesus? Meu irmão, você não foi salvo pela lei, mas você foi salvo pela graça de Cristo, para a obediência da lei. É importante falar isso no final. Deus não anulou a lei. Ele continua sendo a mesma pessoa, esperando a mesma coisa dos seres humanos.
A única diferença é que em Cristo nós somos capacitados para vivermos em conformidade na medida em que somos santificados segundo a imagem de Deus. E para você que não caminha com Jesus, eu creio que Deus separou essa noite para te encontrar aqui. Queria convidar toda a igreja a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Se nessa noite, ouvindo o que você ouviu, no íntimo do seu coração você crê em Jesus, e você quer ser transformado por Ele, você quer ter essa nova história. Talvez você não entenda tudo, mas você quer. Se você quer, no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Repita essa oração, diga assim para Jesus: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que só Você pode me salvar, e que eu não tenho esperança em mim mesmo. E por isso nessa noite eu decido crer em Ti e depositar toda a minha esperança em Você. Eu Te recebo em minha vida, Jesus, nessa noite, como meu Senhor, como meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, se você fez essa oração, só levante uma das suas mãos no seu lugar, numa atitude, dizer: eu quero Jesus. Os nossos voluntários vão te entregar um convite, um presente para você continuar a caminhada que você está começando hoje. Então, enquanto você não receber isso de algum voluntário, continue de mãos levantadas. Enquanto isso, os irmãos que estão próximos a eles, vamos orar juntos agora. Coloque a mão sobre eles, abracem eles e elas. Recebam eles como família de Deus. Se você ainda não recebeu, levante sua mão. Algum voluntário vai até você. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida de cada uma das pessoas que hoje se decidiram por Você. Que o Senhor possa concedê-los, ó Pai, toda a graça, todo o socorro, concedê-los o dom do Espírito Santo, para a partir de hoje experimentarem e viverem toda a vida abundante que existe em Ti, Jesus. Os abençoe e os encha com Teu Espírito. Sele-os, ó Pai, com o Espírito da promessa, dando a eles a salvação eterna. Nós como igreja os abraçamos, nos alegramos e desejamos, ó Pai, que eles vivam todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, liberadas a eles por meio da fé em Jesus. Os abençoe, Jesus, encha-os do Senhor, e que a partir de hoje eles possam começar a experimentar uma jornada nova contigo. Oramos pela vida dessas pessoas, ó Pai, e as abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva mais alto que você puder. Glorifique o nome de Jesus. Ei, vai mais!